Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornaram lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas que, de acordo com o meu evangelho, mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes sendo instruídos na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega o que não se deve roubar e rouba? Você
que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já tornou-se incircuncisão. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Nós estamos vendo a exposição aqui do apóstolo Paulo, que escreve a sua carta aos Romanos, e o apóstolo Paulo ainda que continua chamando a atenção daqueles leitores. Paulo, como homem, e o homem que Paulo aqui está considerando, nós não temos exatamente se é para os judeus ou para os gentios, mas podemos entender que Paulo está chamando a atenção daqueles que conhecem a palavra de Deus. Muitos comentaristas acreditam que Paulo tinha em sua mente essa carta para os judeus, uma vez que ele fala sobre o julgamento, e o judeu até então julgava muito os outros. Então, provavelmente, Paulo está chamando a atenção dos judeus que faziam essa distinção. E o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está falando sobre nós relembrarmos, e está dizendo para os judeus, olha, relembre a bondade de Deus, relembre a paciência de Deus, relembre a maneira especial que Deus alcançou. A recompensa do Senhor para cada um será de acordo com as obras delas? Não. A recompensa do Senhor, ela é por aquilo que Cristo fez. Então, observe que não de acordo com os seus próprios privilégios, que das suas próprias forças, daquilo que você mesmo faz, Paulo está dizendo assim, não, Deus ele vai julgar de acordo com a justiça perfeita, divina dele, porque ele é perfeito, ele é divino. O apóstolo Paulo está chamando a atenção porque aqueles homens viviam sobre a lei mosaica, mas também estavam longe dela. Muitas das vezes estava na palavra, no conhecimento, mas não na vida. Paulo está chamando a atenção daqui, tanto daqueles que estavam vivendo na lei, como também estavam longe da lei. O apóstolo Paulo está afirmando que tanto os gentios como os judeus são culpados diante de Deus. Ele não está dizendo, olha, vocês gentios, vocês não são culpados, vocês judeus, vocês não são culpados. Ele diz, olha, vocês dois são culpados diante de Deus. Porque eles receberam a revelação. Por isso que ele diz, são indesculpáveis. Não é isso que nós vimos também semana passada? Que nós somos indesculpáveis
diante de Deus. Porque Deus é perfeito. Então Paulo está afirmando, está dizendo, olha, judeus, gentios, vocês são culpados diante de Deus, em virtude da revelação que receberam. Os judeus receberam a revelação de uma forma especial. Mas que forma especial é essa? As Escrituras. Eles receberam as Escrituras. De forma especial, eles tinham a revelação. Os gentios receberam a revelação de uma forma natural. Eles não tinham a Escritura. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês receberam de forma especial e são culpados. Vocês receberam de forma natural e são culpados. Por não viverem de acordo com a revelação que foi recebida, ambos são indesculpáveis perante Deus. Tanto aquele que recebeu a revelação especial, quanto aquele que recebeu a revelação natural. Então, no primeiro capítulo, Paulo escreve que os gentios são indesculpáveis. Que os gentios não podem dizer, não, nós não sabíamos, olha, não, são indesculpáveis. E ele diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma, nós não merecemos a salvação. Estes homens receberam. E o apóstolo Paulo demonstra a culpa dos gentios, e agora ele está demonstrando os erros e a culpa dos judeus. No capítulo anterior, ele disse, olha, vocês trocaram a glória de Deus, vocês os trocaram por quadrúpedes, vocês trocaram por homens, vocês trocaram por deuses que morrem. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são culpados. Ele está fazendo um contraste aqui. A culpa dos judeus e a culpa dos gentios. Eu tirei de um comentarista chamado William Hendricks. E eu gosto muito desse comentarista porque ele fala de uma forma muito clara. E ele diz que aqui o apóstolo Paulo está deixando muito claro que os gentios eram idólatras. E também está dizendo que lá no capítulo anterior, qual nós estudamos, eles trocaram o verdadeiro Deus por quadrúpedes, por deuses criados pela humanidade. Mas Paulo está direcionando para os judeus agora, dizendo que por meio da autorretidão, eles estavam fazendo de si próprios um ídolo. Os judeus estavam fazendo de si ídolos. E meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que, olha, uma característica que nós encontramos aqui dos judeus era de julgar os gentios. Julgar pela perversão moral, julgar pela perversão religiosa. E os judeus estavam julgando os gentios e dizendo, vocês estão destinados ao juízo eterno. Mas o judeu não. Nós não estamos destinados ao juízo eterno, porque nós somos puros. É essa análise que nós fazemos nesta carta. Fazendo aqui um olhar, você observa que eles estavam sendo insolentes, dizendo, olha, vocês são culpados, mas eu não sou. Vocês merecem a condenação, mas nós não merecemos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês ignoram a corrupção do próprio coração. Vocês ignoram que vocês também erram como eles. Vocês ignoram que vocês também são falhos como eles. O apóstolo Paulo está dizendo, por que vocês estão julgando o erro deles se vocês cometem os mesmos erros? Por que vocês não estão olhando para os seus pecados? Por que vocês estão julgando o próximo ao invés de julgar a si?
Isso nós nos lembramos quando o fariseu gloriava-se. Vocês se lembram? Eu não sou pecador como ele. Eu não sou como ele. Não cometo pecado como ele cometeu. Não erro como ele errou. É assim. Eles estão tornando-se idólatras de si. O orgulho que eles tinham espiritual é um orgulho que os tornava um culpado, porque eles cometem adultério, cometem roubo, assim como os gentios o faziam. Não é isso que Jesus ensinou? Paulo está advertindo de acordo com aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus disse, se pensar, já pecou. Eita, se pensar eu já pequei. Se desejar no coração, já pecou. Se desejares que teu irmão morra, você já matou. Se desejar, você já cometeu. Então, o texto que nós estamos aqui encontrando é que o justo juiz é quem julgará de forma perfeita e não somos nós que julgamos. Tanto judeus como gentios são culpados por não viverem em conformidade com o conhecimento recebido. Os judeus têm conhecimento de Deus como Criador de todas as coisas, o justo juiz. Ambos contradizem com o seu comportamento de acordo com o conhecimento. Porque eles conheciam, mas eles erravam. Essa aqui é uma das ênfases terríveis que nós encontramos. Porque neste capítulo, os gentios são mais coerentes do que os judeus moralistas. Porque eles tinham revelação, eles sabiam. Só que os gentios praticavam coisas que sabem ser erradas e eles aprovam os outros que a praticam. Mas e os judeus? Os judeus ditos como moralistas, digamos assim aqui, eles praticavam as coisas sabendo que era errado, mas condenavam os outros que praticavam e não condenavam a si. Os outros. Meus queridos, eles estavam agindo da mesma forma, do mesmo jeito. É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve, e dentro desse tema que eu quero tratar com os irmãos, o justo juízo de Deus. É nesse sentido. É o sentido de que nós devemos olhar para dentro, olhar para nós e não julgar o outro. Porque nós cometemos os mesmos erros. E quando nós assim o fazemos, nós somos hipócritas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos hipócritas. Somente Deus é perfeito para julgar. Nós não. Nós somos falhos. Por isso, meus irmãos, que o justo juiz, ele pode ver que o juízo justo vem de Deus e não nosso. O juízo de Deus aqui é uma crítica direta aos moralistas e é uma crítica direta para aqueles que repreendem os outros, mas não olham para si. Essa é uma crítica inevitável. Observe que o apóstolo Paulo dispara aqui um alarme para avisar sobre este perigo.
o perigo da moralidade que estavam enfrentando. Observe que eles estavam chamando aqui, eles estavam, projetando aqui os seus pecados. Isso é um perigo muito grande. Porque ele estava dizendo, portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas. És indesculpáveis, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas. Quem quer que seja. Porque no que julga o outro, a ti mesmo condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Isso aqui deve entrar em nossos corações. E nós nos sentimos envergonhados, porque o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos judeus, mas isso serve para nós nos dias de hoje. Serve para nós, na nossa vida, no nosso ser. O que está acontecendo aqui neste momento é que eles estavam condenando os outros, mas eles cometiam os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pecados. Essa progressão que nós estamos vendo do pensamento, esse desenvolvimento está dizendo, olha, tu julgas a outrem, mas você faz as mesmas coisas, você mesmo pratica essas coisas, você mesmo condena, mas está condenando a ti, e não tem justificativas para isso. Então a Escritura está nos ensinando, não julgues, porque a natureza humana é pecaminosa. Em virtude dessa sinuosidade da natureza humana, nós chegamos a experimentar aqui o prazer vicário em condenar os outros pelas falhas que nós também cometemos. O apóstolo Paulo está chamando a atenção, dizendo, olha, você está condenando outra pessoa, mas você faz isso também. Como que você está fazendo isso? Essa projeção é muito perigosa. Essa projeção demonstra que aquilo que nós cometemos como erro, nós estamos projetando no outro. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo, não faça isso, tome cuidado. Os moralistas usam uma lupa para ver o pecado dos outros, mas eles pegam uma espécie de um cobertor para colocar em cima dos seus pecados, para que seja colocado talvez debaixo de um travesseiro para que ninguém veja, mas o outro, ele procura minuciosamente para encontrar o erro e apontar aquele pecado. Não sei quantos aqui tem um problema de visão, mas isso aqui me parece uma miopia. Eu tenho um problema de visão, eu estou aqui vendo, quando eu olho, fica tudo embaçadinho. Aí daqui um pouquinho eu volto a enxergar de novo. Mas me parece um problema de miopia. Porque você não consegue ver as atitudes próprias espirituais, mas você aponta os dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo, você não pode fazer isso, judeu. Você está dizendo que eles estão errados, mas vocês estão errados, não aprovam, mas fazem o que é errado. Porque vocês conhecem a palavra de Deus. Mas vocês não veem as suas próprias culpas. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos ficar olhando o pecado alheio. Devemos olhar para dentro de nós, para os nossos pecados, para os nossos erros, para as nossas vidas, para o nosso ser. Por favor, isso aqui não é o fato de talvez eu ver alguém cometendo um erro e eu ir lá e conversar com a pessoa. Meu irmão, cuidado. Uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você condenar aquilo
que a pessoa fez. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, os gentios estão sendo condenados, mas eles sabem que estão errados. Agora você, judeu, sabe que é errado, condena o outro, mas não se corrige. Esse é o grande problema. Isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso porque ele está destacando aqui a hipocrisia, a cegueira na condenação. Quando julgamos e condenamos os outros, mas no julgar nós estamos sendo hipócritas, estamos condenando, proferindo aos outros hipocrisia. O apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, não julgue os outros pelos seus próprios atos. Porque eles são culpados da cegueira. Porque eles não estavam vendo a própria condenação. Então ele está dizendo, cuidado com isso. Por isso que eu disse que é uma miopia. Uma forma de você não olhar. Os gentios, eles estavam sendo mais coerentes do que os judeus. Os gentios estavam sendo mais coerentes porque eles sabiam, eles erravam, mas o judeu sabia que era errado. Mas ele condenava, mas não se corrigia. São as perguntas que nós vemos aqui. Além de tornarem culpados dos mesmos pecados dos gentios, os críticos aqui, moralistas, esses que são hipócritas, eles estão dizendo, olha, vocês estão errados, porque vocês praticam coisas erradas. Nós não praticamos. Mas espera aí. Pior que praticar as coisas erradas é praticá-las e não admiti-las. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos judeus. Porque vocês estão praticando, mas vocês não estão admitindo. É por isso, meus irmãos, que olhar para dentro de nós, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos falhos, é muito importante. A oração é dizer para Deus, Pai, eu sou falho, eu sou pecador, eu errei, tenha misericórdia de mim. Perdoe-me. O julgar é o auto-julgamento. Não é julgar o próximo, mas é auto-julgar-se. Conhecer dentro de si. Ser juiz de si. Condenar a si e não culpar ao outro. É esse justo juízo. Somente Deus pode julgar de forma perfeita, porque Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, gentios e judeus, vocês são iguais perante Deus. Algumas coisas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque isso vive dentro do nosso meio. Às vezes, nós condenamos ao próximo. Condenamos aquele que está do nosso lado, mas cometemos os mesmos erros e nós não nos corrigimos e não pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós. Calvino diz que a intenção de Paulo é destruir todas essas jactâncias dos hipócritas, para que eles jamais pensem que porque o mundo os louva, ou eles mesmos se absolvem
Ou estarão talvez livres do julgamento de Deus, do julgamento divino e perfeito. Isso eu tirei do comentário de Calvino, quando ele escreve aos Romanos o seu comentário. O julgamento divino é segundo a verdade. E o que é essa verdade? Deus não faz acepção de pessoas. É segundo a verdade. A verdade é Cristo, é o Senhor. O julgamento é de acordo com Deus. Deus não vai comparar o meu erro e vai olhar para vocês e dizer assim, olha o pecado que Christian cometeu, olha que terrível. Ah, não, mas olha só, aquele membro é muito mais santo. Não. Deus é santo e Deus é puro. Ele vai julgar a minha vida olhando para Ele. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, irmãos, mas eu já pensei. Quando eu chegar diante de Deus, e eu digo que talvez isso não demore. Pastor, você vai morrer daqui a 80 anos. Não vai demorar não, é tão rapidinho. Ontem eu tinha 15, hoje eu já estou com 40. Não vai demorar não, é rapidinho demais. Mas quando o Senhor nos chamar, Ele vai olhar para nós. Aí Deus vai olhar para Ele. O que você vai dizer para Deus? A gente pode até tentar aqui conjecturar, olhando para Gênesis, quando Eva transgride e Adão a lei de Deus, quando Deus diz, não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morrerás. A cobra vem e diz, mas você vai morrer mesmo? Não, Deus não disse isso não. Quando eles comem, eles olham, se veem que estão nus. Então eles se escondem. Deus vem no final do dia para conversar com eles. Engraçado, né? Deus pergunta assim, Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse, né? Mas o que aconteceu? Quem te fez ver que você estava nu? Aí Adão olha para Deus e diz assim, Senhor, se não tivesse me dado essa mulher, eu estava de boa aqui, mas você me deu, olha aí. Aí a mulher olha, porque Deus olha para a mulher e pergunta. Aí a mulher olha para Deus, não. Sabe aquela cobra que você deixou passeando aí, ó? Aquilo é ardilosa demais, hein? Foi ela. Nós não somos capazes de reconhecer nossos erros. Desde o jardim do Éden isso acontece. Mas nós olhamos para o próximo e condenamos. Eva não disse, Senhor, eu errei, me perdoe. Não, foi eu não. Foi a Eva, foi aquela cobra lá. Se não fosse aquela cobra, a gente tem a tendência de passar os nossos erros para o próximo. O julgar é isso, irmãos. Quando nós julgamos o próximo, nós estamos passando o nosso erro para o próximo. Por isso que o julgamento é divino, é a segunda verdade, porque Deus vai julgar os seus com Ele. Você consegue entender que o justo julgamento recairá sobre os salvos e os não salvos? Recairá sobre aqueles que receberam a salvação e aqueles que não receberam a salvação. A grande diferença aqui, que nós não devemos julgar, é porque nós não receberemos diretamente o justo julgamento de Deus, porque Cristo Jesus recebeu a ira dele em nosso lugar. Enquanto aqueles que não conheceram a Deus receberão a ira divina de Deus em si. Não devemos julgar, muito pelo contrário.
Nós devemos pregar o Evangelho, porque quando nós julgamos, nós condenamos. Quando nós condenamos, nós afastamos os próximos de nós. É isso. O julgar é isso. Mas Deus nos ensina, o apóstolo Paulo aqui diz assim, mas, viu? Vocês estão esquecendo que vocês foram alcançados por Deus do mesmo jeitinho, pela paciência. Vocês foram alcançados por Deus porque Deus foi benevolente. Mas vocês não estão sendo pacientes nem benevolentes com o próximo. Vocês estão julgando e condenando eles já. Vocês estão se esquecendo daquilo que Deus fez na sua vida. Vocês estão se esquecendo daquilo que Deus fez com cada um de vocês. O julgar é isso. O julgar é nós condenarmos e nos esquecemos de que Cristo Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. De que Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, aonde nós devemos pagar e não somos capazes disso. Isso é um perigo, irmãos. O perigo que nós vemos aqui é de uma falsa interpretação teológica. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, cuidado com essa falsa interpretação teológica. Quando ele coloca aqui, ou desprezeis a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade. Estamos ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É isso? Meus queridos, o apóstolo Paulo está chamando a atenção deles. O apóstolo Paulo está dizendo assim para os judeus e para os gentios, olhem para a bondade de Deus, olhem para o que Deus fez. Mas não olhe para a bondade de Deus como uma licença para pecar. Não olhe dessa forma. Porque se você olhar com uma licença para pecar, você não entendeu o que é o arrependimento de verdade. Ah, pastor, não, mas nós já aprendemos que estamos salvos. Salvos. Então eu posso pecar, não tem problema, porque nós estamos salvos. Essa é uma interpretação errada teológica. Porque a Bíblia não nos deu um aval para o pecado, mas ela nos chama para ser santos. Ser santo não é condenar o pecado do próximo, condenar o erro do próximo. Ser santo é olhar para dentro de si, reconhecer a sua pequenez, que não fomos abandonados por Deus, que Deus está ao nosso lado, Ele é benevolente, Ele nos perdoa dia após dia. Uma interpretação errada da Bíblia produz um comportamento errado. A Bíblia não nos dá licença para pecar. Mas nós devemos reconhecer os nossos erros diante de Deus. Não reconhecer o do próximo, reconhecer o nosso. O juízo de Deus aqui é um juízo justo. Somente Deus pode declarar que o seu juízo é um juízo inevitável. Paulo passa a tratar aqui o justo juízo de Deus. E Paulo aqui está destacando algumas coisas interessantes. A demora do julgamento não diminui o peso da sua sentença. A sentença de Deus é a mesma em qualquer tempo. O que Paulo está dizendo é que, segundo a tua dureza de coração, essa dureza impenitente acumula contra si a ira. E olha, o dia da ira será o dia da revelação. E esse dia da revelação é o dia em que Deus voltar, que Jesus buscar os seus, e o justo juiz, então, vai colocar sobre nós a sua ira divina e verdadeira.
Contar com a bondade de Deus é maravilhoso, porque Deus é bom. Contar com a paciência de Deus é abençoador, porque Deus é paciente. Mas isso não pode nos encorajar para continuar errando, porque nós seremos julgados. E quando nós deixamos isso de lado, nós estamos endurecendo espiritualmente e estamos condenando o próximo e não olhando para dentro de nós mesmos e reconhecendo que precisamos do justo advogado, Jesus Cristo, na nossa vida. São palavras duras que Paulo tem aqui. Ele faz uma crítica muito pesada. Ele está dizendo, olha, eles perverteram a bondade de Deus. Não pode se perverter a bondade de Deus, fazendo dela uma desculpa para continuar pecando, endurecendo o seu coração. O que eles estão fazendo é isso. Eles estão arrumando desculpa. E nós não podemos, meus irmãos. Essa palavra deve entrar em nós e entender que o banco da eternidade, que o amor, que aquilo que Cristo faz em nossa vida é perfeito, é bom e agradável, e ele é individual, e o juízo de Deus é individual, cada um de nós vai receber o justo juízo. E nós precisamos olhar para o Senhor e suplicar a sua misericórdia. O julgamento divino não é coletivo, é pessoal, é individual. Não é intransferível, não. Quando Deus for nos julgar, e o julgamento divino não vai transferir aquilo que eu fiz para o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, a minha filha. Não, eu vou pagar por aquilo, eu vou responder por aquilo. Uma analogia que eu gosto de fazer muito é que quando Deus olhar para nós e não ver nada de bom em nós, Jesus Cristo vai dizer para Deus assim, Pai, ele merece a condenação, mas eu paguei. Eu paguei. O pecado dele, eu recebi. A sua ira recaiu sobre mim, por isso agora ele é justo. Nós só somos justos porque Jesus Cristo entregou a sua vida. Ele não nos julgou. Jesus não disse, não vou para a cruz não, porque esse povo merece ir para o inferno. Não, ele foi para a cruz, levou sobre si os nossos pecados, sofreu as nossas dores. Ele olhou para nós e nos fez filhos diante do Pai. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Nós lemos agora há pouco, aquele que ceifar muito, aquele que dar muito, aquele que semeia muito. Em outras palavras, aquilo que você semeia, você colherá. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Não semeie discórdia. Não semeie julgamento. Mas semeie o amor de Cristo, olhando para dentro de si. Porque somente em Cristo nós temos a verdadeira salvação. Para nós encerrarmos, à luz de tudo isso, Paulo põe tanto o judeu como os gentios na mesma categoria de pecado e morte. Os gentios não serão julgados por um padrão que eles não conhecem. Eles procederão no mesmo julgamento que nós seremos. Só que eles perecerão em virtude do seu pecado. Não porque eles desconhecem a lei,
Os judeus que conhecem a lei serão julgados pelo padrão que conhecem. Pelo padrão que conhece da lei. Não haverá, meus irmãos, e a Bíblia não mostra em nenhum momento 2 pesos e 2 medidas. A Bíblia nos mostra que é o mesmo julgamento para todos. Então a base do julgamento são as suas obras e a regra do julgamento é o seu conhecimento. Eu não disse que seremos salvos pelas obras. Não façam confusão. Depois vai ser, não, o pastor falou que é pela obra. Não, não é não. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras. Quanto mais conhecermos, maior será cobrado de nós. Pastor, então eu não vou estudar a Bíblia. Então você não entendeu a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que todos nós seremos julgados da mesma forma. Os judeus serão julgados com base na lei escrita, os gentios com base na lei moral implantada em seu coração. A lei da consciência. Mas da mesma forma, todos nós seremos julgados. Qual é a aplicação que nós podemos fazer então diante disso? Primeira aplicação, não devemos ficar julgando os outros, condenando-os pelos seus erros, pelas suas falhas. Mas nós devemos ser o apoio um do outro, orar, pedir para que Deus perdoe a nós e que nós sejamos como Cristo aqui na terra, porque é em Cristo que nós seremos salvos. Então nós devemos amar o próximo assim como Cristo nos amou. Não julgue o próximo, não condene o próximo, mas julgue a si, olhe para os seus pecados. Mas pastor, então como é que eu vou entender sobre o julgamento? Se todos nós vamos ser julgados da mesma forma? Que aquele que crê verdadeiramente em Jesus, Cristo Jesus recebeu sobre si todo o julgamento que nós deveríamos receber. Você entende por que é tão importante Cristo na nossa vida? Você consegue caminhar sem Cristo? Você consegue olhar e dizer, não, você está em mais pecado do que eu? Ou você entristece pelos seus pecados e chora pelos seus pecados e pede para Deus, Senhor, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor também tenha misericórdia e que nós sejamos instrumento em tuas mãos para que outros também conheçam a verdade que é Jesus Cristo em nossas vidas. Ele é a fonte de água viva. Então é em Cristo que nós encontraremos o único perdão. É em Cristo que nós encontraremos o justo julgar. Porque a religião ela não pode ser uma forma de condenar. A religião forma nós para sermos parecidos com Cristo e não juízes. Nós estamos aqui para ser parecidos com Cristo. Você entende que a religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento? Não, eu fui da igreja X, eu fui pastor, eu fui diácono, presbítero. O único que pode, de fato, é Jesus Cristo. Por isso que nós entendemos que simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus. Jamais serão justos diante de Deus. E para encerrar, a última aplicação. Se você entende o que Cristo fez na tua vida, você entende que nós não podemos condenar, porque os judeus nutriam uma falsa segurança pelo fato de ouvirem a lei. Às vezes nós nutrimos uma falta de segurança porque ouvimos a lei.
Não nutra uma falsa segurança. Mas entenda que Cristo é o único que, de fato, pode nos perdoar, nos lavar, nos purificar. Então, olhemos para Cristo. Olhemos para os nossos pecados, para as nossas falhas, e que nós sejamos julgados pelo Senhor e não nos façamos de deuses para julgar o próximo, condenando-nos pelos seus pecados. Vocês entenderam? Para não condenar. Se encontrarmos alguém que está errando, é importantíssimo falarmos com ele. Júlio, você está em pecado, Júlio. Não é certo isso que você está fazendo. Olhe para o Senhor, Júlio. Olhe para Deus. Agora eu olho para o Gustavo e digo, Gustavo, você está em pecado, cara, você vai para o inferno. Deus diz, olha lá, você aí não tem mais volta não. Vamos tirá-lo do nosso meio. Isso é julgar e é condenar. E isso é que nós não devemos fazer. Dizer que eu sou mais santo do que o outro. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. E que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Vamos orar?